Mais um artigo aqui, eu diria, excelente para desconstruir. Artigo enviesado que é colocado na mídia. Quase todos são enviesados. Eu preciso aqui fazer a interpretação deles. Já disse para vocês, né? Quando vocês se depararem com um artigo desses aí, vocês têm que inverter a coisa. Aí vocês acham a verdade. Porque esses psicólogos dessas revistas, eles pegam, às vezes, um estudo que traz números verdadeiros, mas aí, ao escrever o artigo, eles colocam no viés feminista, no viés pró-mulher. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que ser formado na área de humanas, por exemplo, eu não considero mais. Eu não levo em consideração. Porque todos são, não digo todos, mas a maioria absoluta são enviesados pelo feminismo. Então, esse negócio de dizer, eu sou formado em psicologia, em psiquiatria, isso aí não me diz nada. Nada. Está com o cérebro deteriorado por feminismo. Pró-mulher, contra os homens. Então não é mais ciência. Não é mais a busca pela verdade. Olha só isso aqui. Por que tantos homens jovens são solteiros e assexuados? Por quê? Por que será? Vamos descobrir aqui. As tendências nos relacionamentos estão comprometendo as habilidades de intimidade. Notem que, vocês vão notar que em nenhum momento eles colocam a culpa nas mulheres. Vocês vão reparar nisso. É jogado toda a culpa nos homens. Responsabilidades, atitudes, tudo o homem tem que fazer. Uma pesquisa recente do Pew Research Center indica que mais de 60% dos jovens do sexo masculino estão atualmente solteiros. Ora, por que estão solteiros? Para um homem não estar solteiro, um homem heterossexual, ele tem que ter uma mulher que queira ficar com ele. Se ele não tem uma mulher que queira ficar com ele, ele fica solteiro. Então quer dizer que eles 60% estão solteiros porque nenhuma mulher quis ficar com eles. Então a culpa é das mulheres. A intimidade sexual está no nível mais baixo dos últimos 30 anos, considerando todos os gêneros. O que levou a essa intimidade sexual baixa? Feminismo. Os homens devem priorizar os relacionamentos na vida real, estando atentos a mudanças de prioridades que as mulheres já fizeram. Então quer dizer que os homens têm que priorizar os relacionamentos na vida real, mas as mulheres não priorizam os relacionamentos na vida real. As mulheres estão praticamente online 24 horas por dia. E outra aqui, ó. Atentos à mudança de prioridades das mulheres. Vejam, os homens têm que se submeter ao que as mulheres estão decidindo. Então a mulher coloca lá um parâmetro que ela acha que tem que ser atendido e o homem tem que fazer de tudo para atender esse padrão. Senão as beldades não querem.
Um estudo recente do Pew Research Center sugere uma mudança radical na vida amorosa e sexual dos homens. O estudo constatou que entre os homens com menos de 30 anos, mais de 60% são solteiros. Quase o dobro da porcentagem de mulheres na mesma faixa etária. É óbvio isso, né? Não só há mais homens jovens solteiros, como as suas oportunidades de desenvolver um repertório relacional e sexual praticamente desapareceram, uma vez que os níveis de intimidade sexual entre os gêneros parecem ter atingido o nível mais baixo dos últimos 30 anos. Sim, graças ao feminismo. O feminismo tinha como meta, uma das metas, afastar homens e mulheres heterossexuais. E conseguiu. Conseguiu esse intento. Então, como é que os jovens vão desenvolver um repertório relacional e sexual se eles não sequer eles têm oportunidade de manter um contato com uma mulher? Me expliquem isso. Esses estudos aqui são irritantes, na verdade, eles irritam. Homens heterossexuais, desde os milênios mais velhos até os baby boomers, atravessaram a fase adulta jovem em um momento em que a intimidade sexual é no caminho comum para o apego, a mulheres que buscavam ativamente o parceiro romântico. Aqui eles acertaram. Realmente, antigamente, as mulheres queriam um parceiro romântico, buscavam esse parceiro romântico, mas hoje em dia elas não buscam mais, só que eles não falaram isso. Quer dizer, quando as coisas pendem para prejudicar as mulheres, eles omitem. Aí eles não falam. Os homens podiam contar de forma confiável com o investimento desproporcional das mulheres no apego emocional e sexual. Não era desproporcional. Ambos investiam no relacionamento. Só que os homens podiam investir. O homem que casava, ele tinha a tranquilidade de investir num patrimônio, numa casa, em buscar se elevar financeiramente, porque ele sabia que aquela mulher ali não pediria o divórcio. E agora, qual o homem que arrisca? Tem uns que arriscam ainda. Os malucos ainda arriscam. Mas um homem, mais ou menos pé no chão, ele não vai arriscar com a mulher, hoje em dia, investir em um relacionamento. Os roteiros de gênero masculinos tradicionais, com uma tendência à evitação do apego, eram subótimos, mas funcionais nessa constelação de dinâmicas de relacionamento. No entanto, a pandemia interrompeu o status quo. Não, aqui nem vou ler. Não tem nada a ver com pandemia. Não, falar que a pandemia agora, de 2020 para cá, destrambelhou tudo, isso aí é papo furado. Não, essa coisa vem de muito tempo atrás. Vem de 15, 20 anos, 25 anos atrás que já vem deteriorando. Não tem nada a ver com pandemia aqui. Como as mulheres jovens continuam a buscar relacionamentos íntimos com menos intensidade após a pandemia, isso é mentira. Elas já estavam buscando relacionamentos íntimos com menos intensidade há muito tempo atrás. Os homens poderiam ter aprimorado suas habilidades de relacionamento para diminuir essa diferença de esforço. Então quer dizer que as mulheres desistem
dos relacionamentos íntimos, e os homens, como num passe de mágica, têm que fazer um esforço para que as mulheres voltem a se interessar por um relacionamento íntimo. Olha só o que um psicólogo me escreve em um artigo. Não dá para levar eles a sério. Eles poderiam ter confrontado sua relativa aversão e desafiado as normas de gênero que o deixavam tão ansiosos em relação à intimidade. Não houve aversão, que o problema não foi na pandemia. E normas de gênero, o que é normas de gênero? Feminismo. Empoderamento feminista. Que fritou o cérebro das mulheres. E aí, agora eles jogam a culpa nos homens, que os homens estão ansiosos em relação à intimidade, então com aversão. É lógico que se os homens começam a ter muita rejeição, é óbvio que eles vão se retrair. Esse é um reflexo da situação. Eles vão se retrair porque eles sabem que não vai dar em nada. E também tem o nosso trabalho aqui. Nós estamos alertando os homens. Olha, não insistam, não grudem, porque vocês vão se decepcionar de forma terrível. Então, tem a nossa contribuição aqui também. Agora, ainda tem muito homem que quer ter um relacionamento. Então, se esses homens não estão conseguindo, é culpa das mulheres. Eles parecem ter feito o oposto, afastando-se ainda mais dos relacionamentos da vida real e voltando-se para o mundo virtual. Olha aqui, ó. Faça o contrário aqui, ó. Quem que se afastou dos relacionamentos da vida real e voltou-se para o mundo virtual? As mulheres. Eu já falei aqui que as mulheres não desgrudam do celular. Tem umas que compram capa o celular para usar no banheiro, quando estão tomando banho. Então, elas que vivem mergulhadas no mundo virtual, fazendo comparações, né? Aí nunca estão satisfeitos. Em uma entrevista recente ao The Hill, o psicólogo e pesquisador de masculinidade Fred Rabinowitz, da Universidade de Redlands, apontou para adaptações da era da pandemia que perderam sua utilidade. Esqueça essa pandemia aqui. Ele sugeriu que os jovens estão assistindo muito às redes sociais e muito pornô, e acha que estão satisfazendo muitas de suas necessidades sem precisar sair de casa. Tá, mas e o que levou a esse consumo de pornografia? A rejeição das mulheres na vida real. Porque eu acho estranho que um homem, um jovem, prefira um vídeo pornô do que ter um encontro real com a mulher. Então, por quê? Por que esse fenômeno da pornografia, digamos, entre os homens jovens? Porque eles não estão tendo encontros reais. E se eles não estão tendo encontros reais, é porque as mulheres não estão querendo. Agora, eu tenho um vídeo aqui que tem uma pesquisa que provavelmente esse cara aqui que
escreveu o artigo não viu, ou se viu, ele não ia colocar. Eu tenho um vídeo aqui em que eu trago uma pesquisa em que as mulheres estão assistindo mais pornografia, mais tempo de pornografia que os homens. E agora? Como é que fica isso? Aqui eles jogaram a culpa só nos homens. Mas e as mulheres que estão consumindo a pornografia? Como é que fica? Não adianta, meus caros. Essas coisas elas são totalmente rebatidas hoje em dia. Foi-se o tempo que só tinha televisão. Agora não, agora temos informações. Na verdade, os jovens estão assistindo a muita pornografia. Dados dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Itália sugerem que entre 76% e 87% dos homens de 18 a 29 anos consomem pornografia regularmente. E as mulheres também. Uma descoberta notável é que homens que consomem pornografia com mais frequência tendem a relatar menos satisfação com o sexo na vida real. Mas se o homem está consumindo pornografia com muita frequência, isso significa que o sexo na vida real é pouco para ele. Mas como é que os caras são? Como é que um psicólogo formado consegue fazer essa frase aqui? Mas é lógico. Se ele está consumindo mais pornografia, ele vai ter menos contato na vida real. Sexo na vida real. Então, como é que ele vai relatar menor satisfação se ele nem está fazendo sexo na vida real? E quando faz, obviamente, vai se sentir meio estranho. Então, olha, é dureza isso aqui. Ainda mais preocupante é o aumento da disfunção erétil relacionada a fatores psicogênicos, ejaculação retardada e diminuição da libido em homens com menos de 40 anos, associada ao uso frequente de pornografia. Agora falta vocês fazerem um estudo sobre os efeitos nas mulheres que consomem pornografia. O que está acontecendo com elas? Diminuição da libido, fatores psicogênicos, falta de atração, falta de vontade de se envolver com um homem. Agora tem que pesquisar isso também. Diante da escolha entre um ambiente de encontros altamente competitivo e que exige muita energia e as recompensas fáceis da pornografia, os jovens parecem estar optando pelo caminho de menor resistência. Eu não acredito nisso aqui. Mas é óbvio que os homens jovens encontrando uma resistência mórbida por parte das mulheres, verdadeiras trincheiras de guerra, é óbvio que eles vão ir para o caminho da pornografia, que é mais fácil. Se eles estão batendo numa muralha, arame farpado, quando tentam se relacionar com mulheres na vida real, o que resta para eles? Que nem eu disse, há homens ainda que estão tentando, mas não conseguem, aí vão acabar na pornografia. Essas escolhas terão consequências duradouras nos relacionamentos, já que os jovens terão menos oportunidade de namoro para desenvolver habilidades
e competências de intimidade na vida real. Lógico, né, animal? Lógico que vai ter menos oportunidade de namoro e para desenvolver habilidades e competências, porque não tem. Eles não têm intimidade de uma mulher na vida real. Como é que eles vão desenvolver habilidades e competências de intimidade com as mulheres se eles não têm essa oportunidade? Como é que pode os caras escreverem um artigo desse? A boa notícia é que todos esses jovens solteiros podem fazer escolhas diferentes. Eles podem optar por se concentrar no desenvolvimento das habilidades de relacionamento necessárias para terem mais sucesso em encontros amorosos. Olha aqui, ó. Insistindo para o homem se concentrar no desenvolvimento de habilidades de relacionamento. Mas como é que vai desenvolver a habilidade de relacionamento sem prática? Vão assistir a vídeos de gurus de sedução? Aqueles videozinhos fajutos que eles fazem? Tenha esse tipo de abordagem e vocês vão conseguir a mulher que vocês querem. É desse jeito? Não. É na prática que você consegue essa habilidade. No começo é mais difícil, depois vai se tornando mais fácil. Agora, sem oportunidade, não vai ter condições de se desenvolver habilidades. Tudo começa com a repriorização do desenvolvimento de relacionamentos íntimos e próximos em suas vidas, para o próprio bem-estar e como um contraponto à mudança de prioridade das mulheres. Estão vendo? Tudo gira em torno do que as mulheres querem. Então, se as mulheres estão exigindo coisas absurdas, os homens vão ter que dar um jeito de contentar essas absurdidades. E como não é possível contentar esses absurdos exigidos pelas mulheres, o que está acontecendo? Está acontecendo que não há relacionamentos. Porque não se consegue contentar as mulheres atuais, porque elas são incontentáveis. Então, o que acontece é que não. Fica no 0 a 0 ali, não sai nada. Eles precisam fazer isso para atingir seu potencial máximo, independente de terem tido ou não grandes modelos masculinos que exemplificassem esses esforços. O pessoal mais novo não tem exemplos masculinos mesmo, porque a maioria filho de mãe solteira. Alguns escapam, né? Mas não tem exemplo. Escapam por um detalhe. Namorar em 2023 não será de forma alguma um processo emocionalmente indolor, especialmente para homens heterossexuais que tentam se relacionar com mulheres. Não vai ser em 2023, não foi em 2025 e não vai ser em 2026 e cada vez vai piorar mais. Pronto. A rejeição pode ser um resultado muito mais comum, dada a competitividade dos padrões mais elevados em relacionamentos. Eu vou traduzir aqui o que eles quiseram dizer. Padrões mais elevados em relacionamentos, traduzindo, são uma hipergamia fora de controle das mulheres. Uma hipergamia na estratosfera, que não pode ser satisfeita. Impossível para um homem mediano satisfazer essa hipergamia.
Então, essa é a tradução dos padrões mais elevados em relacionamentos. Portanto, os jovens precisam ser preparados para evitar a rejeição em sua vida amorosa, normalizando a seletividade das mulheres. Olha aí, ó. Seletividade das mulheres. As mulheres escolhem. Eu quero assim, assim, assado. Senão nada feito. Os homens não têm que fazer nada disso. Não tem que ficar se preparando para contentar modernete. Não tem que largar a mão disso e se concentrar em suas vidas. No futuro, porque o futuro vai ser tenebroso. Não tem que estar perdendo tempo em contentar aí semideusas sentadas em seus tronos. Largue mão disso aí. Largue mão porque vocês vão perder tempo. E ainda vão se enrolar. Os jovens simplesmente não têm outra opção a não ser combater uma tendência geracional à evitação e ao isolamento. A evitação perpetua a evitação. E isso é a última coisa que homens na faixa dos 20 anos precisam agora em suas vidas. Negativo. Negativo. Se você está falando em isolamento de mulheres, não tem nada a ver. Evitar se arrastar, evitar o máximo intimidade, relacionamentos sérios com mulheres é o que os homens têm que fazer. Isso não significa que precisa ficar trancado em casa. Ficar trancado no quarto. Não, leva uma vida normal. Agora, para com essa bobagem aí de evitar isolamento de mulheres e evitar contatos, relacionamentos sérios. Não tem nada a ver com isso aí. Primeiro que elas mesmas rejeitam. Já começa por aí. Elas mesmas já não querem. Então não resta muita opção para os homens medianos. Por fim, não está claro se o consumo de pornografia está atualmente satisfazendo os homens solteiros da geração Z, como alguns sugerem. Mas é absolutamente certo que os jovens estão assistindo muita pornografia. Isso aqui já foi explicado. Estão assistindo muita pornografia porque não tem contato real. E as mulheres estão também assistindo pornografia também. Esse alto nível de consumo, desde a pré-adolescência até os 20 e poucos anos, está tendo um impacto negativo na saúde e na satisfação sexual de uma geração. Então comecem a estudar também o impacto na geração das mulheres, porque elas estão consumindo conteúdos pornográficos. Então tem que sair um estudo sobre os impactos negativos na saúde e na satisfação sexual das mulheres jovens, né? Dessa última geração. Já passou da hora dos jovens deixarem de lado seus dispositivos eletrônicos, olha só isso aqui, ó, e se aventurarem em encontros amorosos na vida real. São os homens que vivem grudados nos celulares, né? Até os mais novos vivem, né? Mas que nem as mulheres não existe comparação, né? Mulher é desde os 10 anos até os 80. Grudada no celular. E cadê elas se aventurarem em encontros amorosos na vida real? Pergunte para os caras que estão nos aplicativos de namoro para ver se elas se aventuram em encontros amorosos na vida real. É hora de enfrentar a rejeição em busca de um relacionamento romântico e alcançar seu pleno potencial.
Só falta combinar com a mulherada, né? Se elas querem um relacionamento romântico. Faltou essa combinação. É que nem os cavaleiros brancos, né? Eles exigem dos homens, mas eles esqueceram de combinar com a mulherada. Eles esqueceram de perguntar, vocês mulheres estão dispostas a salvar o casamento? Os relacionamentos? Eles não perguntam para elas, eles só cobram dos homens. Como se o cara pudesse pegar as mulheres aí à força e tenha um relacionamento romântico comigo. Olha só a ideia de jumento amestrado. Tá louco. Então está aí, pessoal. Mais um. Ficou longo, porque o artigo é longo e esse aqui eu tive que ir rebatendo ponto por ponto. Porque é muita safadeza de ser pessoal. É muita. Eu vi vários outros artigos aí. Nossa. São todos na mesma linha. Culpando os homens. Se as mulheres fazem alguma coisa, simplesmente elas fazem, mas não tem culpa. Se os homens fazem, eles têm culpa. Tudo a mesma linha de raciocínio. Até mais, meus caros.